Nossas saudações, nós estamos aqui com o projeto Refletindo Joana de Ângeles. Mais uma vez, nesse lugar tão harmonioso, Centro Espírita Discípulos do Evangelho, Lar Irmã Dirce. É sempre uma alegria muito grande poder levar esse legado de Joana de Ângeles, podendo estudar, revisitar a obra da nobre mentora, acolhendo cada vez mais os temas que, por algum motivo, tocam a nossa alma, que nos fazem refletir, que nos ajudam a enriquecer a nossa trajetória evolutiva. Lembramos que aqui no canal do SED já está disponível uma playlist que nós estudamos livro a livro dessa nobre mentora Joana. Então, do número 1 ao 16, nós temos os estudos, livro a livro, série a série, volume a volume, vamos dizer assim, do qual nós nos empenhamos em poder levar o melhor dessa obra que é tão grandiosa. E sequenciando esse projeto, agora nós vamos revisitando cada um desses livros, podendo ampliar a reflexão sobre temas que são tão importantes na nossa atualidade. E para isso eu conto aqui sempre com a minha amiga Regina, que nós estamos aí juntas nesse projeto, desde a escrita do artigo, a elaboração dos vídeos, e é um prazer muito grande estar com você mais uma vez, minha querida. É uma grande alegria estar aqui podendo falar sobre psicologia, por poder falar sobre Joana de Ângeles e essa obra, essa ampliação que ela traz desses temas que são tão importantes, e a oportunidade do SED de permitir que a gente possa estar falando e aprofundando esses temas sobre psicologia, sobre autocuidado, e quem sabe a gente possa tocar o coração das pessoas que estão aí nos assistindo, acompanhando os estudos, para que eles possam mudar aí alguns hábitos, alguns olhares, estar mais perceptível para o autocuidado, e assim a gente vai crescendo como essa egrégora, e crescendo como esse grupo, essa comunidade, essas pessoas, e no sentido da nossa própria evolução espiritual, né? Então, é uma grande alegria estar aqui com essa minha grande amiga, eu falo que é minha irmãzinha de coração, que a gente encontrou aí nessa jornada e que a gente possa fazer o melhor aí dentro dos pensamentos de Joana, de Jesus, de Jung. Que coisa linda. Nós vamos formando essa grande egrégora de Joana dentro do SED, né? Exato. Então é muito bonito isso acontecer. Nós temos, vamos receber muitos colegas nessa etapa do projeto que estão vindo contribuir, cada um com o seu aprendizado, com a sua maneira de entender essa psicologia tão profunda, né, tão integral. Joana podendo unificar os ensinamentos de Jesus, da própria psicologia, Kardec e tantos amigos que vão chegando devagarinho a contribuir com essa jornada. Lembrando que agora os nossos encontros, eles são quinzenais, vista a profundidade que nós queremos trazer em cada um desses temas. Então, nós vamos falar muito sobre esse mundo moderno, sobre esse mundo contemporâneo, sobre o que estamos vivendo nessa transição planetária que está acontecendo e ainda vai se prolongar por um bom tempo, para que, de fato, nós possamos alcançar essa evolução íntima, pessoal, intransferível, vamos dizer assim, mas certamente ela vai alicerçando e chegando nessa comunidade, nessa sociedade, e do individual para o coletivo. Exatamente. Nós vamos ir crescendo, não é, Rê? Exatamente, principalmente porque se estamos passando por essa transição planetária, ela está sendo desafiadora, cabe a nós aí ter uma oportunidade de fazer com que essa transição, tanto a nível individual quanto coletivo, seja da melhor forma possível.
Então, que a gente possa fortalecer essa egrégora rumo a esse processo de reforma íntima, de mudanças de hábitos, de um olhar mais amoroso nas nossas relações, conosco mesmo e com o outro, e poder chegar onde a gente precisa chegar dentro da nossa proposta, né, Edna? Sim, certamente. Há 15 dias atrás, nós recebemos o nosso querido professor Jorge, falamos sobre o mundo doente, podemos ali trazer uma configuração, poder trazer na nossa mente a reflexão do que é este mundo que nós estamos vivendo, por que ele é adoecido, historicamente, como que isso acontece. Foi um estudo tão maravilhoso. Se Exato. você não teve a oportunidade de nos acompanhar, fica aí à disposição. Nós vamos sempre, nós não, né? O pessoal da mídia vai ali sempre organizando. Exato. Os nossos anjinhos da guarda, né, Edna? Vão organizando tudo certinho. Então, está lá essa referência desse mundo doente. Então, aprofundando esse tema, hoje nós vamos trazer o que? As doenças contemporâneas. Exato. E para poder aprofundar esse tema, nós contamos com a nossa querida Joana de Ângeles em 3 volumes da série psicológica, que são números assim de tanta reflexão. Se depois você se interessar por cada um desses livros, tem a playlist dos livros, como nós já dissemos, e é sempre importante recorrer a essa leitura, a esse aprendizado. Joana nos traz as doenças contemporâneas em O Homem Integral, Triunfo Pessoal e o Despertar do Espírito. Não que ela não fale nas outras obras, mas essas 3 nos dão um parâmetro muito bom para refletir o que são essas doenças contemporâneas. Eu estava falando para a Rê agora há pouco que quando nós começamos a pensar em doenças, já vamos pensando em nomenclaturas, né, em categorias de doenças, e esquecemos muitas vezes uma causa muito profunda que vem de encontro a esse adoecimento que esse homem vai transitando entre as emoções, entre o sentir, entre o experienciar a sua própria vida. E depois um outro momento que nós vamos propriamente pensando em doenças. Então, o convite agora é pensar nessas pequenas demandas do nosso dia a dia que, quando repetidas, quando experienciadas de maneira desequilibradas, lá na frente, elas vão dando origem ao que nós chamamos de doença, com categoria, com nome, com CID até, que existe o Código Internacional da Doença. Mas existe esse detalhe mínimo que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. É sobre esses detalhes que nós vamos aprofundar, não é, minha amiga? Exato, exatamente. Porque no encontro passado a gente falou desse mundo doente, que vai trazendo, à medida que vamos vivendo de acordo dessas convocações deste mundo, e aí é importante a gente fazer até, o mundo só é doente porque as pessoas, esses espíritos estão adoecidos. Mas esse conjunto de pessoas e essa demanda que o mundo doente vai nos trazendo, ele vai trazendo também modos, hábitos, condições de vida que vão levando aos nossos adoecimentos, trazendo patologias aí que vão comprometendo. Então, à medida que eu estou mais atendendo às demandas do mundo, eu paro de olhar para mim mesmo. E isso vai gerando uma forma de viver que vai nos adoecendo. Então, dentro desse mundo moderno e a realidade interna tem uma distância muito grande. Não por menos que, assim, a gente vai vendo aí as pesquisas a respeito da quantidade, percentuais de pessoas adoecidas é muito grande, né? Então,
E se você vai trazendo até um pouquinho antes da gente começar a discutir, a gente estava falando um pouquinho das próprias doenças, que, como a Edna começou falando no texto, né, o detalhamento dessas doenças a gente vai vendo ali um pouco mais à frente, porém, né, nos próximos estudos, mas porém, a sociedade está adoecida, e por causa que vivemos nesse mundo adoecido e não olhamos para nós mesmos. É bem nesse sentido, e é interessante porque nós vamos encontrando particularidades quando nós começamos a conversar com as pessoas sobre o que nós estamos vivendo, o que estamos sentindo, quais doenças estamos vivenciando. É muito comum encontrarmos pessoas que também estejam vivendo a mesma questão. Exato. Então, nós vemos um número crescente de alguns diagnósticos do corpo físico, clínicos, com repetição, algumas especialidades médicas, por exemplo, estão sendo muito mais procuradas, é muito recorrente essa procura, e aí nós brincamos no mundo moderno e dizemos assim, nossa, eu não consigo mais marcar médico naquela especialidade X. Exato. Né? Por quê? Porque todas as pessoas estão, de alguma forma, interligadas. E se existe essa recorrência desse corpo físico sentindo essa mesma dor, né, o que tem de emocional ali também se repetindo? Nós somos da saúde mental e nós não deixamos de pensar sobre isso. Né? O que existe de repetição para que essas questões estejam acontecendo com recorrência? Então, é começar a prestar atenção nesses mínimos detalhes que vão desde uma alimentação desregrada, falta de sono, falta de atividade física, falta do simples. Joana fala muito isso na sua série psicológica, a necessidade de nos reconectarmos com o simples. E o simples, às vezes, é descansar, desligar, buscar uma harmonia, buscar o belo. O Jorge falou isso há 15 dias atrás, né? O quanto o belo é importante, apreciar a beleza da vida, apreciar detalhes, né? Então, o que tudo isso, o que essa vida rápida, essa vida que nos deixa numa certa inquietação, e nós vamos nos reportando a isso como se fosse a maneira correta de viver. E isso, Joana, nos alerta que é um hábito. Nós vamos nos habituando também àquilo que não nos faz bem. E o que nós precisamos estar atentos, né? Quanto precisamos estar atento? Não é à toa a recorrência. Não é um detalhe, puxa, que coincidência. Um tanto da X da população está com a mesma doença, um tanto X da população está ansioso. Então, não é uma coincidência, ao contrário, é um sinal de alerta, algo que nos pode trazer uma reflexão muito grande da necessidade de estarmos revendo algumas questões internas. Exato. Né, igual a gente vê hoje em dia a velocidade, o automatismo, então muitas coisas se tornam automáticas. Então, eu levanto muito cedo, nem olho no espelho, já me arrumo, já saio correndo, vou trabalhar, trabalho. E aí, assim, a gente vai se deparando, por exemplo, com estresse generalizado, uma sociedade aí em sofrimento, não tem mais tempo para o silêncio, não tem mais tempo para o belo, né, como você trouxe, né, Edna? Não tenho mais tempo para uma alimentação saudável, de preparar um alimento, porque a gente vai banalizando, né, algumas coisas, a gente vai perdendo a importância, né, de se preparar, por exemplo, o seu alimento. Então, por exemplo, assim, a gente vai vendo crises metabólicas, que a gente vem ouvindo bastante, o mundo não esteja, nunca se falou tanto de doenças inflamatórias, e aí você vai vendo que, às vezes, é porque você não consegue preparar um alimento, você utiliza produtos
ultraprocessados. E aqui a gente não está falando nem de alimentação, mas a gente está falando que são hábitos, como a Edna trouxe, deste mundo adoecido que vai gerando as doenças contemporâneas, e essas doenças vão levando a sofrimentos psíquicos. Então, por exemplo, se eu estou ali com um problema gástrico, intestinal, constante, crônico, dificilmente eu vou conseguir ficar ali, por exemplo, um pouco mais tranquila, relaxada, alegre. Às vezes eu não vou ter disposição para brincar com meu filho, para conversar, para me relacionar. E aí você fala, nossa, mas você está falando que de um momento de uma refeição isso vai desencadeando? Sim, porque a gente perdeu o hábito do simples, de conversar numa alimentação. Então, tem horas que as pessoas não conseguem nem fazer seu almoço, porque a cobrança do trabalho é tão grande, não posso perder tempo, então não vou almoçar hoje. E a gente está perdendo a preciosidade de que é conversar com alguém, de contemplar, ver o colorido no prato, né? Como você está falando, Edna, da questão de dormir, eu vejo no consultório, nossa, eu vou dormir 1h da manhã, 2h da manhã, mas eu não consigo sair do celular, a telinha. Mas é importante dormir, porque isso gera ali uma bioquímica neural adequada no outro dia, que vai me dar tranquilidade para lidar com os desafios do dia a dia. E aí, assim, a gente vai perdendo essas oportunidades de estar conosco mesmo, de ter um autocuidado e vai adoecendo. E é interessante porque são detalhes simples que nós muitas vezes não paramos para refletir. Quando nós vimos um tema doenças contemporâneas, eu já vou pensando naquele estado final, mas a reflexão que nós queremos trazer aqui é o que está nos levando a tudo isso. Então, Joana traz muito a reflexão de reconstruir hábitos, né, de criar hábitos novos. Então, como que eu vou deixando os antigos, colocando no lugar o novo? Então, muitas vezes eu só quero romper aquele antigo, eu quero parar de fazer determinada coisa. Então, eu preciso entender que meu funcionamento cerebral ele também vai me trazendo para um lugar que eu preciso trazer uma conexão nova, uma nova oportunidade de ser instalado em meu ser uma nova maneira de vivenciar. Então, o nosso mundo moderno, contemporâneo, ele é tão imediatista que nós acabamos aceitando a ideia de que eu não tenho tempo, de que eu não consigo mudar, de que eu não consigo mais sair desse processo que está tão enraizado no meu ser. E nós conseguimos, nós somos seres em construção o tempo inteiro. Então, aquela ideia que fica instalada do eu não consigo, não, isso para mim não vai dar. Não, nem vem com essa ideia que eu não vou conseguir, para mim não é possível. Então, é importante nós estarmos revendo, inclusive, a maneira como nós falamos, a maneira como nós percebemos os detalhes da vida, como nós sentimos essa oportunidade. Então, é claro que se hoje eu vou ao médico e ele me passa uma dieta, eu descubro que eu tenho alguma insuficiência alimentar, que eu tenho alguma resistência, algum processo alérgico, vamos colocar assim, e eu vou ter que mudar um hábito alimentar. No primeiro olhada assim, você pensa, meu Deus, não, eu não vou conseguir dar conta disso. Mas é o gradativo. O nosso organismo, ele também vai se acostumando com esse novo que vai sendo colocado. E para isso que nós precisamos ter essa persistência. É claro que no primeiro dia não é bom, é claro que nós não vamos gostar numa primeira instância. Se eu tenho o hábito de ficar acelerado o tempo todo, eu começo um processo de me entender e de rever esse mundo como novo e menos corrido como eu estou sentindo, é claro que para mim vai ser difícil, vai ser muito complicado. Aquele que sai correndo, resolvendo tudo, de repente começa a pedir a ajuda, a esperar, é muito difícil no começo, mas esses hábitos, esses pequenos detalhes, eles vão favorecendo, eles vão trazendo uma construção
nova para a nossa história. Porque, né, Edna, acho que é até importante a gente estar falando sobre isso, a gente vai se alienando, né? Vai se alienando às próprias necessidades dos nossos sentimentos, as necessidades fisiológicas, até dificuldade de reconhecer os nossos próprios sentimentos ali diante do sofrimento. Então, e a gente esquece que às vezes o adoecimento é uma oportunidade de refletir uma nova forma de lidar conosco. Então, eu vou perdendo o contato comigo mesmo e vou adoecendo, e vamos nos tornando cada vez mais fragilizados, né? Então, o que acontece é que a gente vai acreditando que a felicidade, a alegria, tá nas coisas que a gente pode conquistar, no trabalho exacerbado, no gozo exacerbado, e aí a gente vai deteriorando a nossa máquina fisiológica e o nosso espírito, porque a gente não vai dando atenção aos nossos sentimentos, e às vezes até uma forma escapatória do medo, da ansiedade, de lidar, por exemplo, com envelhecimento, de lidar com a falta de algo, com a escassez. Então, não, preciso trabalhar muito, trabalhar muito. Às vezes o nosso organismo, o adoecimento é um chamado, um pedido interno de socorro. Espera aí, olha para você mesmo. Vamos cuidar vamos cuidar da gente. Por que que eu estou fugindo? Por que que eu estou tão fragilizada? Por que que eu estou tendo insônia? Por que que eu estou tendo uma série de problemas, né? De saúde? Por que que eu estou tomando remédio o tempo todo, com enxaquecas, dores de cabeça? Até, Edna, compartilhando, às vezes a gente até esquece que algumas coisas são naturais dos seres humanos e a gente está tão habituado ao sofrimento, ali, a questão do adoecimento, que a gente fala, por exemplo, estou com uma taquicardia porque eu me assustei, ou porque eu corri, estou fazendo atividade física, a minha respiração está mais acelerada. Não, vou ter uma crise de pânico. Nossa, eu tive uma crise. Não, o nosso organismo funciona, mas a gente não se percebe a diferença de eu estar, por exemplo, tendo uma crise, uma TAG, né, que é um transtorno generalizado de ansiedade, do que, por exemplo, o meu coração acelerado porque eu subi uma rua que eu não estou mais, eu estou tão andando de carro, eu não estou acostumado, então vou ter uma crise. Não, não é nosso. A gente percebendo que o nosso organismo funciona. Por exemplo, hoje eu acordei, tive uma semana muito cansada, estou um pouco mais entristecida, ou eu tive uma notícia, e não, estou em depressão. Não, você se entristecer é natural do ser humano. O adoecimento psíquico é algo mais além. Mas à medida que a gente vai tendo essa oportunidade de olhar para si e ter contato consigo mesmo, você consegue diferenciar. Então, olha, peraí, não, eu tô ansiosa porque é natural, né? A ansiedade também faz parte. O friozinho na barriga, eu vou fazer algo novo. Não, não é porque eu tô adoecido. Então, a gente perdeu esse contato consigo mesmo para olhar para fora, e talvez o adoecimento venha nesse lugar de olhar para nós mesmos e interpretar, perceber, ressignificar tudo aquilo que a gente vem vivenciando no dia a dia, não é, Ed? E talvez isso que você está falando também vem de uma tendência, que é uma tendência moderna, a dar nome a tudo. Então, Exato. nós estamos aí diagnosticando o tempo inteiro. Muitas vezes encontramos pessoas e elas já vêm nos contando, né? Em consultório isso acontece bastante. Eu estou... E fala o nome do diagnóstico. Tá, mas alguém fechou esse diagnóstico para você? Alguém te deu? Como que foi essa investigação? Não, é porque eu estou prestando vestibular e eu estou aguardando as provas, estou guardando nota, estou numa fila de espera. Então, é normal você estar um pouco mais ansioso. Você está Exato. estudando, você está
se preparando, você está aguardando um resultado, alguém está esperando o nascimento de um filho, sentir que está um pouquinho mais ansioso, um casamento, está fazendo um trabalho científico, está concluindo um mestrado, às vezes é comum você sentir aquele frio na barriga. Agora, é exatamente esse olhar, a falta desse olhar interno que Joana nos traz aqui como uma visão equivocada de nós mesmos, nós não temos como se nós não tivéssemos essa clareza de quem nós somos, de como nós estamos atuando, que nos faz levar a pensar que tudo é uma patologia. Exato. E às vezes não é. Não é necessariamente patológico. Então, prestarmos atenção nessa tendência em dar nome a tudo, em medicar tudo também. Então, muitas vezes aquele sintoma, o que era antigamente tão resolvido pelos nossos ancestrais, com uma reserva de um sono, um chá, uma tranquilidade, hoje nós já vamos, de maneira muito abrupta, a tendências, mais assim, imediatistas. Eu não posso sentir isso. Não dá tempo de tomar um chá e esperar esse funcionamento, esse intestino regular, não dá tempo. Eu não posso ficar assim, amanhã, tal hora, eu já tenho que estar na atividade. E aí eu já recorro a métodos mais eficazes, Então, encontrar esse meio termo para tudo. Essa também autorresponsabilidade que só vem à medida que eu me conheço. Então, a autorresponsabilidade de também saber o momento de buscar ajuda, de buscar um diagnóstico preciso, de cuidar da saúde, de ter também esse tempo, porque muitas vezes, se um lado nós estamos muito extremos, patologizando e medicando tudo, por outro lado, nós não temos tempo de cuidar da saúde. Exato. Então, são os dois excessos aí que Joana chama muito atenção. Ela, ainda no Homem Integral, ela coloca a necessidade de nós termos uma visão correta, uma visão correta daquilo que está sendo vivenciado. Que essa questão do cotidiano, essa correria desenfreada, ela nos tira desse olhar, dessa observação sensata pelo que eu estou vivendo. Exato. E aí a gente vai entendendo também, né, Edna, quanto que o desrespeito com os valores humanos, ou aquilo que é profundo, que os valores ali sociais, os valores internos, o que vai acontecendo, né? A gente vai perdendo esse cuidado ético, e a gente vai tendo pobreza também na qualidade dos processos internos, porque à medida que, assim, eu não paro para me perceber, e eu estou tão ali banalizado diante, que o outro me fala é verdade, eu fico vivendo tanto mais a vida social, a vida das outras pessoas do que a minha mesmo, eu vou vivendo poucas experiências e eu vou tendo dificuldade com a frustração. E aí, coisas que eram simples, que antigamente a gente lidaria de uma forma bem tranquila, por exemplo, quebrei um copo, legal, vou juntar os cacos, vou jogar fora, talvez. Fico irritado, já fico nervoso, já projeto essa irritação para o outro e não vou me percebendo esses movimentos. A gente vai vivendo, né, Edna, aquele processo de luta e fuga que a gente percebe dentro do medo, tem todo. Então, isso vai reverberando nas nossas relações também. Então, eu ouço tanta coisa que eu não parei para pensar bem se era aquilo mesmo ou não. Eu vou só aceitando o que o outro fala como uma verdade, não me aprofundo, não leio, não estudo, não entendo. Isso vai gerando uma instabilidade, uma irritabilidade, uma maior violência nas nossas relações, porque a gente não vai prestando atenção no que é importante. A gente vai colocando a nossa energia para
vivenciar e para experienciar coisas que talvez não sejam produtivas para nós, ou que não vá levar a uma vida saudável, ali uma relação saudável, ou situações que possam gerar bem-estar. Então, vai impactando as nossas relações, o nosso dia a dia. E muitas vezes nós queremos controlar aquilo que não é possível. Exatamente. Esse mundo contemporâneo, essa correria, né, essa questão muito desenfreada de querer dar conta de tudo, vem também desse ímpeto de querer controlar, não posso perder tempo, eu não posso, né, isso não pode ser dessa maneira, aí vai gerando atributos de ansiedade, de mal-estar, né, e assim, uma desarmonia integral nesse homem. Esse homem vai se encontrando num processo de desarmonia porque ele quer simplesmente controlar aquilo que não é possível. Me ocorre um exemplo, ontem aconteceu isso comigo. Estava lá no jardim, decidi repor a terrinha em algumas plantas e fui lá, coloquei, me agachei no jardim, fui arrumando tudo bem bonitinho, repondo. De repente, no cachorro ele vem assim, para ele ali foi era como se eu estivesse dizendo para ele: venha, olha, a festa está pronta. Ele foi, deu uma cheirada assim na terra. Falei: eu estou achando que com essa companhia não vai dar certo fazer esse tipo de trabalho. Daqui a pouco ele vai com a patinha, porque é instinto. Ele foi cavar aquela terrinha nova colocada ali. Bom, não vou nem contar detalhes da bagunça, mas é óbvio que eu percebi que eu teria que fazer aquilo num outro momento, porque eu não ia controlar o instinto dele. O instinto é cheirar aquela terra nova, é cavar. Então, trazendo esse exemplo do meu timão aqui, né, querendo cavar ali, tudo daquela maneira, ele estava feliz. Para ele ali, ele estava, gente, muito, muito feliz. E eu vou controlar esse instinto? Não. Então, com esse exemplo muito simples, quantas vezes nós estamos ali querendo controlar algo que não é possível, quer seja num trânsito, quer seja numa fila em que nós estamos, que nós vamos ter que aguardar a nossa vez, quer seja quando você está ali ensinando uma lição para o teu filho e você faz uma pergunta e ele ainda não entendeu a resposta, você vai ter que esperar. E muitas vezes... Você quer uma resposta como com a nossa idade, né? Como se a criança já tivesse estudado e aprendido tudo. Não. E assim, essa impaciência, e isso, né? A gente querer controlar o incontrolável gera muito sofrimento. Então, Joana nos convida, quando ela vai falando, trazendo essas questões, ela convida para que nós possamos nos aventurar num bom sentido, poder trazer algo novo, uma vitalidade, um bem-estar. Como é interessante quando alguém começa uma atividade que não fazia parte da sua vida, algo que ela tinha uma vocação, entendia e começa num dado momento. Quando você olha para aquela pessoa, ela está diferente, você não consegue explicar por quê. Mas ali foi colocado, é como se fossem uns pozinhos mágicos, trazendo para a pessoa aquele vigor, aquele bem-estar. Então, nesse sentido, Joana vai trazendo como reflexão para lidar com esse adoecimento, essa possibilidade de se aventurar, de conhecer o novo, de deixar a competição e começar a trabalhar num processo de cooperação. Exato. E aí você vai vendo um novo significado, um sentido diferente naquele lugar onde antes era só destruição. Imagina uma sociedade, um grupo de voluntários, um grupo de trabalho, onde as pessoas começam a se ajudar mutuamente. A energia, a vibração daquele lugar muda, mas o que nós vemos de maneira muito constante é a competição acontecendo em todos os setores. Esse sim é um grande adoecimento. Sim, a própria comparação, né, Edna? Porque muitas vezes a gente se compara com o outro
de uma forma inadequada, esquece o processo de vida, o tempo que a pessoa levou para chegar naquele nível, e aí você quer ser igual, ou quer ser melhor, e né, a gente vai atendendo ali uma necessidade do ego, que é dentro da nossa autoestima, que está ali rebaixada, então quando eu me comparo com o outro, eu acho que eu não sou tão bom o suficiente, e a gente vai esquecendo da própria realidade, de buscar o nosso próprio sentido, porque quando a gente tem um sentido de vida, tem um propósito, quando a gente resgata os nossos valores internos e vai construindo as relações, a nossa relação com o trabalho, com a alimentação, com a atividade física, consigo mesmo, com esse propósito, esse sentido, vai tendo um despertar ali. A gente, que é aquilo que você falou, essa pessoa tem um pozinho a mais, que eu não entendo do que é. Não, ela já está tão apropriada daquela escolha que ela fez, ela já compreendeu qual é o processo de vida dela, que ela vai aprendendo a lidar e novos enfrentamentos vão surgindo, novas formas de lidar. Então, as nossas experiências vão sendo experiências mais produtivas, não que as outras não eram, é que a gente estava passando pela vida de uma forma tão automática que a gente nem aproveitava, né? Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu isso com você, Edna, aproveitar que né, a gente passou aí pela Páscoa há pouco tempo, tudo chocolate e tal, você está ansioso, você abre uma barrinha de chocolate, você olha, ué, mas eu comi a barrinha de chocolate inteira aqui e nem senti o sabor, né? Então, assim, a gente não vivencia experiência, a gente não compreende a realidade. Então, a Jana, ela vem trazendo esse olhar, não, peraí, vamos viver de uma forma mais cooperativa, vamos resgatar a moralidade ali na nossa vida, o sentido de vida, vamos entender essa realidade para ter experiências que são mais salutares, experiências que são mais vai trazer ali mais sentido, mais conhecimento, né? Mais oportunidades para nós. Né? Muito legal. E no Triunfo Pessoal é muito interessante, porque a Joana dedica alguns capítulos para trazer algumas questões muito fortes com relação ao nosso ego insatisfeito. Exato. Então, Joana vai ali delineando, falando dessa insatisfação interna, do quanto eu acabo levando isso para fora. Então, é como se isso nunca tivesse fim. Eu estou insatisfeito internamente, estou com aquilo que eu não consegui resolver, então eu vou colocando, vou dando nome, né? Pessoas, lugares, coisas, situações, e vou muitas vezes até depositando no outro a responsabilidade pelo aquele meu mal-estar. E é tão rico quando ela estuda, quando ela traz esse tema nesse volume 12, porque ela começa a falar um pouquinho das queixas, né, da culpa. Então, você lembra bem desse capítulo, né, Rê? Ela vai falando muito da pessoa que muito se queixa, que fica muito no azedume, que fica sempre naquela estratégia de relembrar o que foi ruim, mas não relembra só para ela acaba falando a respeito. Então, Joana ali ela faz um grande alerta do quanto isso vai nos adoecendo. Primeiro, vibração, a nossa vibração. Então, você imagina uma pessoa que se queixa, que sente-se culpada das coisas, que também ela traz a culpa como um elemento muito devastador assim para a nossa evolução, algo que nos aprisiona, nos impede realmente de se alavancar. Então, se eu estou muito na vibração desses sentimentos, a minha energia, ela já é mais densa, ela já é mais pesada. Então, imagina a repercussão disso no meu corpo físico. Os meus órgãos. Então, quer dizer, eu estou aqui, estou me queixando, ou estou me relembrando de uma situação muito ruim, ou estou falando quanto a minha vida, né, gera uma insatisfação, isso vai gerando todo um processo vibratório no meu ser. Né? Exato. E isso é
um potencial muito grande de adoecimento. Exato. Né? E aí a gente pode até relembrar, né, que a gente falou nos estudos que a gente fez, né, Edna, da questão do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que ele fala aqui do espelho da vida, né, que a mente é espelho da vida, ela é um atributo do espírito e ela vai refletir aquilo que nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções expressam e vai impactando na nossa vontade de realização. Então, à medida que eu vou ampliando esse olhar, quando eu vou ampliando o meu conhecimento, quando eu vou ampliando o meu desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, a nossa reflexão, né, o que a nossa mente vai refletir algo diferente. E isso vai impactando nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e na nossa vontade. E aí, se a gente for mais além, na nossa saúde, porque vai trazendo o equilíbrio. Porque o equilíbrio nada mais é quando o meu pensamento, as minhas ações, os meus sentimentos, a minha vontade, está tudo ali funcionando, está tudo na mesma batida. O que é o desequilíbrio? É quando os meus pensamentos, por exemplo, pensamento acelerado, eu estou com pensamentos repetitivos o tempo todo ali no sofrimento, na mágoa que alguém me causou. Isso vai reverberando bioquimicamente no meu corpo. Aí eu vou tendo gastrite, eu vou tendo insônia, eu vou tendo dores pelo corpo, porque isso pode ir somatizando de uma forma até eu ter que ir realmente procurar um médico alopata, tomar remédio, aí faz todo o processo. Só que aí a pessoa não entende. Enquanto ela não mudar o pensamento, isso não muda. Então, gastrite, né? A gente ouve bastante aquela questão da gastrite emocional, a gastrite, né? Nervosa, o que é? Está mais ligada à emoção, ao pensamento, do que o que eu como. O como eu lido com os problemas. E é isso que você está falando. Gera uma vibração e vai reverberando no outro. Aí o outro vai respondendo às vezes na mesma batida, e isso vai se tornando muito maior do que deveria. Então, quando a gente pensa o binômio da saúde e doença, equilíbrio, saúde e adoecimento, ela também está ligada à questão dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e aí a gente vai precisar ir trabalhando isso para que o nosso corpo, as nossas ações reflitam exatamente aquilo de bom que a gente pode vivenciar. Não adianta, né? Até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar da questão do atendimento fraterno, que às vezes a gente vai atender a pessoa que está em adoecimento. Se a gente passa ali o tratamento, ela faz o tratamento na casa espírita, e ela não mudar os padrões de pensamento, não mudar os padrões de ações, não mudar, não olhar para si mesmo e trabalhar isso tudo, ela vai continuar adoecida. Aí não adianta culpar o obsessor, porque o obsessor, ele também se alimenta da vibração que a gente tem. Então, se eu fico assistindo, por exemplo, nada contra assistir jornal, mas aquela repetição da mesma notícia o tempo todo, né? Fulano morreu, eu tô triste, é o outro falando que tá triste, e todo mundo fica triste, a psicosfera fica triste, aí daqui a pouco eu tô tendo insônia, eu também tô depressiva, e aí, assim, a gente entrou nesse sentimento sem pensar. Peraí, mas o que eu estava sentindo? Será que realmente isso está me afetando ou não? Né? A gente entra no automatismo de novo. E falando desse mundo doente, né, dessas doenças que nos permeiam aqui neste planeta Terra, nós podemos refletir a nossa responsabilidade íntima e pessoal em estar mudando tudo isso. E quantas vezes também que eu acabo dando mais intensidade de valor para uma notícia que é mais desagradável do que algo bom. Quantas vezes será que eu vejo algo de maravilhoso acontecer e eu estou, de fato,
levando isso adiante, eu estou contando para as pessoas, eu estou levando esse magnetismo de bem-estar para o outro. Então, é o nosso papel também social, é o nosso papel também em lidar com essa demanda tão adoecida que todos nós estamos vivendo nessa sociedade. Não é o outro, não é um fato isolado, é algo que diz respeito ao coletivo. Nós estamos na mesma egrégora, na mesma vibração, mas então juntos nós também podemos reverter isso. Exatamente. Joana vai colocando em vários. Eu me arriscaria a dizer que em todos os livros da série psicológica, ela sempre lá no final vai trazendo o amor, de alguma forma, como. Tanto que nós até falamos sobre isso num dado momento, não é? Nossa, chega no finalzinho o amor. Chega no finalzinho do livro, Joana vai trazendo algumas condições de possibilidade de melhora, e ela fala do quê? Do amor, né? Como realmente esse sentimento que ele é capaz de mudar toda uma situação. O amor por nós, como nós já falamos em outras vezes, o auto-amor, o auto-acolhimento, né? Deixar a autocondenação de lado. Então, se eu estou percebendo, por exemplo, estou nesse estudo hoje e me vejo, puxa vida, eu estou fazendo tudo isso que elas estão falando. Eu sou essa pessoa que me queixa, eu sou essa pessoa que fico me culpando, eu sou essa pessoa que está comendo desenfreadamente, que não está cuidando da saúde, não sei o quê. E aí, de repente, eu vou cair essa vibração? Não, eu vou trabalhar essa possibilidade de me autoacolher. Eu sou alguém que neste momento está nessa condição, mas existe uma possibilidade muito grande para mim de reestruturação, de melhora, né? E isso começa também com esse amor, primeiro esse auto-amor. Às vezes esperamos tanto alguém nos amar e fazer por nós algumas coisas, que Joana vem e fala assim, opa, é bom, se você tiver alguém para te dar a mãozinha, olha, tá legal, ótimo. né? Legal, se não, vamos fazendo esse autoacolhimento, que isso é sinônimo de amor, desse sentimento que está em cada um de nós. Sim, a gente pode entender que esse amor é um antídoto, porque à medida que eu tenho esse acolhimento interno, eu falo, olha só ali, né? Poxa, fiz um exame, tem os marcadores lá e vão falar, poxa, eu tô precisando mudar um monte de coisa. Nossa, eu podia ter começado lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu fiz esse exame, ter mudado minha alimentação, não vai mudar nada disso. Agora não muda. Então, assim, não, o que eu posso arregaçar as mangas e começar a fazer por mim mesmo hoje diferente, me acolher. E à medida que eu vou tendo esse olhar amoroso para mim mesmo, para a situação, para as coisas, o nosso olhar em relação ao que acontece ao nosso redor também muda. Por exemplo, o exemplo que você deu do timão. Se você tivesse naquele momento, tipo, tive uma semana desenfreada, trabalhei e tal, e assim você perdeu toda a manhã montando o jardim, de repente Timão vai lá, você poderia ter colocado toda a sua ira lá no bichinho que só tá lidando com o instinto dele, e ter perdido o dia, ter passado mal, aí foi almoçar e passou mal, e aí tudo isso vai só no processo de... Só que se você tem um olhar amoroso, você vai ter e falar assim, ops, não é hora de fazer isso. Outro dia eu mexo com isso. Vamos curtir o feriado, a Páscoa em família. Vamos ter um dia diferente. Então, esse olhar amoroso é como se fosse uma lente diferente para enxergar o mundo. Ah, o cara me fechou no trânsito. Eu posso xingar até a 15ª geração dele, ou eu posso falar assim, poxa, ele deve ter os motivos dele para correr tanto assim. Vai lá, filho, eu vou seguir meu caminho na minha velocidade e você vai na sua. Tudo isso vai reverberando, né, Edna, e vai criando. A gente fala tanto de psicosfera na nossa doutrina, uma psicosfera
salutar começa com a gente mesmo. Não adianta a gente chegar no lugar e falar, nossa, o ambiente estava pesado, mas a gente pode começar diferente. A nossa casa pode estar diferente, o nosso entorno, a nossa comunidade, cidade, estado, país e mundo. Mas vai ter que começar na gente. E ainda lembrando, né, de André Luiz, eu sempre me recordo daquela passagem em Missionários da Luz, quando eles vão aprender um pouquinho mais sobre os processos reencarnatórios, né, como é feito esse planejamento. E ali, num dado momento, fica muito ilustrativo o quanto cada um de nós vai trabalhar no seu íntimo, vai trazer no seu íntimo aquilo que precisa ser depurado e melhorado. Então, assim, mesmo que tenha uma doença, que não é fácil, nós estamos falando de doenças, falando do quanto o índice de aumento, do quanto algumas questões são recorrentes, nós vamos acontecer com várias pessoas, mas cada um na sua dor sabe o quanto que não é fácil lidar com uma dor, uma doença inflamatória, com uma doença de um tratamento de longo prazo, com algumas questões que são, mas assim, que deixam a pessoa sem uma liberdade de alimentação, de locomoção, né? Nós sabemos o quanto isso é desafiador. E aí, André Luiz ali, aprendendo com aqueles irmãos tão abnegados, eles contam que no nosso íntimo nós sabemos aquilo que nós vamos ter que passar para a nossa evolução. Exato. Então, pegando o que Joana traz, exatamente nesse momento do auto-recolhimento, quando nós aprendemos a silenciar, a olhar para dentro de nós, a nos perguntar, meu Deus, puxa vida, agora eu estou com essa situação, eu estou aqui, está instalado, eu estou com essa questão, e agora? O que é possível ser feito? Né? Eles nos afirmam, né, que nós vamos encontrar as respostas, exatamente daquilo que precisa ser trabalhado para o nosso benefício, para o nosso bem-estar, para o nosso aprimoramento moral, né, evolutivo. Então é como reafirmando aquilo que Jesus já disse, né, que todos os dons estão dentro de nós, que nós temos essa luz, né, e essa luz se estende também para a nossa renovação, né, que muitas vezes essa doença, esse mal-estar, ele é apenas uma oportunidade, né, uma oportunidade de evolução, né, Rê? Exato, de transformar uma jornada que não está legal, um convite para um auto-olhar diferenciado, um acolhimento. Então, né, outro dia eu estava assistindo, eu gosto muito de programas assim, documentários que vão trazendo questão da saúde, e eu estava vendo um programa que falava de pessoas que fizeram transplante de coração. Então tem um grupo que corre profissionalmente, que fizeram transplante de coração, por N motivos. Aí você fala, poxa, né, olha que interessante, a pessoa ali estava entre a vida e a morte, de repente ela recebeu uma oportunidade ali de receber um órgão saudável, que alguém ali, depois de sua jornada, acabou doando o órgão para ela. E aí ela falou, vou aproveitar. Então, e ela começa a correr como uma forma de se sentir vivo, de se sentir igual a todas as outras pessoas que não tiveram esse problema. Então, o adoecimento foi uma oportunidade para aquela pessoa enxergar o mundo de uma outra forma, né? Às vezes você também vê, né, o próprio professor Dr. Alexander Moreira de Almeida, ele traz as experiências quase morte, que a pessoa passa por aquele momento que ela vê entre a vida e a morte, aí ela relembra disso, aí depois ela fala, ela tem uma perspectiva de vida, ali ela fala, poxa, eu quase fui, voltei,
e aí ela começa a ter um olhar ali para o mundo amoroso como uma oportunidade, aí começa a fazer trabalho voluntário, aproveitar mais o dia com a família, aproveitar aqueles momentos. Então, assim, essas pessoas passaram por experiências bem desafiadoras que se tornou uma oportunidade. Porque nós, que talvez não estejamos passando por momentos assim tão desafiadores como elas, não podemos também aproveitar esse momento de vou melhorar minha alimentação, vou fazer uma atividade física, vou ficar mais com meus filhos, vou aproveitar, vou ler mais, né? Então, assim, vou compartilhar, vou fazer um trabalho voluntário, por que não? Será que a gente precisa chegar no adoecimento extremo para transformar a nossa vida? Fica a pergunta, né, para cada um de nós, que nós possamos fazer esse tipo de pergunta e poder trazer essa questão do adoecimento, é poder refletir que o quanto que Jesus ele curava aquela dor, aquele problema do corpo físico, mas o grande foco dele sempre foi o homem. Sempre foi Exato. aquela pessoa, né? A preocupação dele era compreender se de fato aquela pessoa entendia o que ele estava fazendo, né? A possibilidade que estava se abrindo a partir Oportunidade. daquela experiência. Exato. E quantos voltaram a adoecer? Depois nós voltamos a saber na história, né? Nos Exato. relatos, quantos daqueles homens curados pelo próprio mestre ali voltaram a adoecer. Então, que a gente possa fazer essa reflexão no nosso dia a dia. Nós podemos nos manter sãos, mesmo porque nós vamos aprendendo, estudando a série psicológica, que a ausência de doença não quer dizer saúde. Exato. Que essa saúde ela tem muito mais uma complexidade espiritual, emocional, né? A lucidez é saudável. Quando eu estou lúcido, quando eu estou desperto, quando nós lemos lá o despertar do espírito. Exato. Eu até olho para frente que os meus ficam assim, ó, bem aqui. Os meus estão aqui atrás, assim, todos bonitinhos ali. Mas né? Porque quando a gente estuda, né, a primeira pessoa que é assim, leva um chacoalhão, somos nós mesmos. A gente está falando para vocês, mas a gente está se ouvindo, né, Ed? E o quanto é maravilhoso poder repensar em cada um desses temas com essa profundidade, agora conhecendo mais um pouquinho da série psicológica, né, que cada um de nós que pôde vivenciar essa jornada, conhecer um pouquinho mais, para que nós possamos ter esses atributos de reflexão. Então, Joana, ela sempre nos convida a esse despertar, a esse tornar-se consciente, a importância de reservar esse tempo precioso para a nossa autoiluminação. Então, essa nobre mentora, ela vem nos trazendo como recursos e acredito que é importante, antes de fecharmos o tema de hoje, falar de recursos, né? Então, é sempre válido lembrar a importância da oração, da meditação, do silenciar, do contato com a natureza. Então, Joana, ela vai trazendo sempre essas questões como terapia mesmo, né? Como terapêuticas. E claro, quando nós temos um adoecimento de ordem emocional, que nós tenhamos cada vez mais consciência de buscar ajuda desses profissionais que, assim como nós, trabalham com a saúde mental. Nós falamos lá no Janeiro Branco o quanto que ainda existe muito esse preconceito em buscar ajuda. Mas, claro, se esse adoecimento ele se instala e ele tem um gerador de uma dor muito profunda, a importância de buscarmos esse auxílio de profissionais, de especialistas, para poder lidar com essa dor. Sabendo que a casa espírita também é um maravilhoso lugar, é um recurso muito válido, importante.
Exato. Então, eu gosto muito de uma fala do doutor Alexander, que é assim, não vamos segregar, vamos agregar. Então, assim, vamos manter o nosso cuidado fisiológico, psicológico, social, o físico, né? A atividade física, a boa alimentação, a vivência da espiritualidade, vamos agregar tudo que é bom para nós, para resgatar esse ser integral, né, Edna, que a própria Joana vem trazendo, que é a nossa busca, é esse ser integral que consegue perceber sua jornada e vai se transformando nela e transformando todos ao redor. E me fica um sussurrinho assim no ouvido para também lembrar dessa importância do convívio social. Exato. Então, nesse mundo moderno, nessa falta de tempo, né? O quanto que nós estamos tendo tempo para nos relacionarmos com as pessoas que nos fazem bem, esse tempo que também é terapêutico e saudável. Estar com Exato. um amigo, olhar nos olhos do amigo, poder, esses encontros tão salutares que abastecem a nossa alma, essa troca de experiência, né? Essa comunhão, esse sentir-se fortalecido na presença do outro. Então, esse também é um recurso bem, bem importante, porque o próprio mestre nos ensinou que é em sociedade que nós vamos crescer e nós vamos aprimorar todos os dons. Exatamente, exatamente. Ai, Acho que era isso, né, amiga? super isso, e que essa reflexão, embora tenha um tema e algumas questões mais pesadas, elas possam chegar até cada um de vocês, né, cada um de nós, nos incluindo como Exato. oportunidade de crescimento. Quando dói, quando aperta ali o calinho, que nós vamos acolher, que nós possamos acolher isso com amorosidade para de fato efetuar essa mudança. Exatamente, exatamente. É isso. Agradeço infinitamente a você, minha irmã, a toda essa egrégora que nos acompanha e a você por estar conosco fazendo esse projeto acontecer de maneira muito integral. Agradeço e até a próxima. E vamos seguir essa jornada de olhar este homem e essas questões nesse processo de transformação. Gratidão, amiga, gratidão a todos e até a próxima quinzena. Até, um grande abraço, que delícia de encontro. Gratidão sempre.